Nós vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versos 14 até o capítulo 6, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor, verso 14. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei vocês, e no dia da salvação eu os socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus. Deus bendito, diante da tua palavra nós nos colocamos e pedimos a graça e a bênção do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ilumine, pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos a Deus que haja corações abertos para a devida ministração do Espírito Santo, trazendo entendimento, fé e resposta em nós, a tua palavra. Ajuda-nos nisso, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler as palavras do admirável pastor R.C. Sproul. Já não está mais conosco, mas foi um pastor presbiteriano, americano, que muito nos inspirou no seu ministério. Ele, num dos seus textos chamado O Único Caminho, ele diz assim, cito: por que Deus não nos deu 5 salvadores? Ou por que não nos deu 5 caminhos para satisfazê-lo? Não conheço resposta para essa questão, mas o fato é que existe um Deus, e que é absolutamente santo e suficiente em si mesmo. Portanto, não porque precisasse, mas por puro amor e bondade, cria um mundo. E ele o habita com um vasto tipo de animais e plantas, beleza e perfeição. Então realiza o seu coroado ato da criação, que é uma criatura que ele molda em sua própria imagem, e sopra o seu próprio fôlego, e dá a essa criatura proeminência sobre toda a criação. E também dá a tarefa gloriosa de espelhar e refletir o caráter do próprio Deus, o seu Criador. Deus gratuitamente lhe enche de todo tipo de benefício, prazer e satisfação. Mas lhe dá uma restrição, que era de não comer o fruto proibido. Então essa criatura totalmente ingrata, que tudo deve ao Criador, se vira e agarra-se a esse fruto,
Por querer ser igual ao seu Criador, essa criatura livre e abertamente desafia a vontade de Deus. E lhe diz que, pelo que fez, então, Deus lhe diz: você irá morrer. E se Deus houvesse exterminado ali mesmo essa criatura? Seria totalmente justo, não seria? Mas Deus, tão bondoso e paciente, como que diz: eu cobrirei a nudez dessa criatura e providenciarei um caminho de salvação para ela, e tirarei esse pecador ingrato de sua desesperada condição. Enviarei meu único filho para perdoar os pecados desse povo que rejeitou tudo o que fiz. E encerra citando a palavra: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Fim da citação. É um bom texto para aquecermos os nossos motores diante da segunda carta aos Coríntios. Já pensou sobre isso? Porque muitas vezes nós pulamos algumas etapas na consideração sobre a situação humana, moral e espiritualmente falando, nesse planeta. É comum que pulemos algumas etapas. É possível e muito facilmente que a gente esteja recorrentemente numa consideração de méritos. Tudo na vida é com base em mérito. Eu tenho certeza que você criou seus filhos com base em méritos até hoje. Hoje, perto da hora do almoço, meu filho falou assim: eu quero um geladinho. Eu falei: tudo bem, mas espera. Ele não esperou e foi até a geladeira. Aí eu chamei ele e falei: agora você não vai ter mais. Por quê? Porque você desobedeceu. E desobediência tem consequências. Receba essa. Mérito. Justiça retributiva. A gente faz isso com tudo, não é? Se você estudou para a prova, tem chance de tirar nota boa. Se não estudou, lascou. Até rimou. Mérito, não é? Se eu tomo um remédio, eu tenho os benefícios dele. Se eu não tomo, não tenho. Causa e efeito. Ação e consequência. Então é muito fácil que a gente pense também nessa lógica para com Deus. E quer saber? Tá certo. Porque ela existe. E sabe por que tudo na vida tem causa e efeito? Tudo na vida tem consequência. E essa lógica é inescapável. Porque existe um Criador justo. Existe uma lei matricial. Existe uma régua moral no mundo. Inescapável. E nós seremos julgados a partir dessa régua. Ou dessa balança. Existe. E Deus é justo juiz na realidade, na existência. Por isso que tudo na vida tem que lidar com consequências. Aí quanto mais a gente descobre de Deus, a gente vai entendendo melhor isso. E quanto mais ignorantes formos de Deus, nós vamos ver nessa realidade sem saber da sua santidade justa. E é porque Ele é justo que nós vamos entender que existe uma responsabilidade. Existe uma resposta. Responsabilidade é isso, né? É dar satisfação, é dar resposta a algo, a uma referência. Responsabilidade é isso. Porque existe um Deus justo, que é bom e santo. Tudo na vida vai ser avaliado a partir disso. Se não houvesse a santidade de Deus, nós não teríamos parâmetro para dizer que algo está errado. Porque qualquer coisa está errada ou certa a partir de um que é certo, de um que é santo e de um que é bom.
Só saberemos que algo não é bom porque tem um que é perfeitamente bom. Existe nesses contos urbanos, já se aplicou isso a um entrevistado aqui no Brasil e também aos Estados Unidos. Eu confesso que eu não fui atrás para pesquisar onde era a tal da entrevista, mas a moral da história é o que importa. Que um certo avaliador de notas falsas, já ouviu essa história? Ele foi chamado numa entrevista para que falasse sobre os muitos métodos de falsificação de notas, cédulas de dinheiro. Num tempo onde a cédula era até mais relevante do que hoje, né? Hoje nós temos processos muito mais digitais. E aí ele falou, olha, surgem novos métodos diariamente de falsificação. Tem falsificação por papel, tem falsificação por tipo de tinta, tem falsificação por scanner, tem falsificação... E aí ele foi listando inúmeros. Falou, hoje nós contabilizamos algumas centenas de métodos de falsificação no país. Falou, e como é que você se especializa em cada um deles? Como é que dá para aprender todos eles? Porque é muito minucioso. Um bom trabalho de falsificação de moeda tem que ser muito bem feito. Então, nós precisamos conhecer cada um deles. Aí, perguntou ele sobre isso. Você conhece todos os tipos de nota falsa? Ele falou, seria impossível acompanhar. Então, como é que você faz? Eu dedico a ser especialista na nota verdadeira. Então, eu estudo e conheço a nota verdadeira. Mas também eu tenho que ser perito nela. Que quando eu ver uma que é diferente daquela, aí eu sei que ela é falsa. Então, eu não sou especialista em nota falsa. Eu sou especialista em nota verdadeira. Veja, faz sentido esse raciocínio dele para viabilizar a profissão. E esta é a regra teológica. Algo é moralmente errado porque Deus é santo. Algo só pode ser tido como ruim se comparado e achado diferente de um Deus que é bom. O problema é que Deus é santo, santo, santo. Esse é o problema. Me entenda. Por quê? Porque agora tudo aquilo que é diferente da sua santidade não é santo como Ele. Tudo aquilo que não é bom como Ele é diferente dele. E tudo aquilo que é diferente dele é contrário a Ele. E tudo que é contrário a Ele é pecado. Amargo isso, né? É mesmo. E é tão amargo que nós muitas vezes esquecemos da doutrina da condenação eterna e não queremos pensar nisso. Evitamos. A gente sabe que existe, mas a gente deixa ali no quarto, no quartinho da teologia. A gente não quer mexer nisso, a gente não conversa sobre isso. Você não encontra alguém na rua e fala assim, nossa, o inferno deve ser quente, né? Já puxou essa conversa no elevador? Ei, querido, já pensou sobre o inferno hoje? Fedido, fogo, más companhias. Eu sei que não. A gente não tem esse tipo de pensamento. A gente evita pensar sobre isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mesmo as doutrinas mais indigestas, se bíblicas, são verdadeiras. E esta é uma que a gente quer evitar. Mas sabe por que ela existe? Porque Deus é santo e não tolera o mal. Há um juízo chegando. Há um juízo por vir. Há um julgamento se aproximando. E Deus será justo em julgar todo e qualquer pecador. A santidade ofendida é a dele. A bondade negligenciada é a dele. É contra ele que os nossos pecados se dirigem. Porque ele nos criou bons e santos em Adão. E Adão era o nosso representante legal. Era o nosso representante federal. É exatamente porque Adão caiu que nós nascemos pecadores e mortos.
somos encontrados nessa condição desde a nossa concepção, não é por método de nascimento natural, não é fisiológico, não é por maldição hereditária, mas nós nascemos mortos e pecadores, portanto, por uma questão de justiça divina. É legal, é forense. O nosso representante morreu espiritualmente. A partir desse momento, a raça humana, que é uma, não existem raças humanas. Pode inventar isso aí por aí, mas teologicamente falando, onde nós entendemos quem é o ser humano, a antropologia bíblica fala de uma raça humana. Uma raça. Essa raça caiu em pecado com Adão. É exatamente por isso que eu e você nascemos sem Deus no mundo, carentes de salvação. É por isso que precisamos nascer de novo. É por isso que estamos numa condição desesperada. Só que a gente não sabe disso. Quem é que nos conta? O Evangelho. E aqui mora a grande graça do Senhor. Sendo justo e santo, decidiu dar, não 5, não 4, não 15, mais um. Porém, real e possível caminho de salvação. Existe um caminho para reconciliar pecadores com Deus Santo. Existe. E a possibilidade disso acontecer não reside na liberdade pecaminosa humana. Louvado seja Deus por isso, que não depende do meu livre-arbítrio para que haja salvação na história. Talvez você foi ensinado assim. Mas seria a pior notícia para a humanidade que dependesse do nosso livre-arbítrio a possibilidade de salvação nesse planeta. Queridos irmãos, erramos até nas palavras para com a esposa. Erramos na escolha até da forma de educar os nossos filhos. O que seria de nós se por um dia dependesse da nossa santidade ou da nossa escolha a nossa salvação? Graças a Deus, o Evangelho nos conta algo diferente, seguro, profundamente divino e justo. O Evangelho nos conta, e aqui lemos, verso 14: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Alguém tem que morrer para pagar o preço da justiça divina, e então esse mérito ser colocado diante do tribunal de Deus, e assim pessoas possam ser absolvidas. Entenda a situação, essa é a situação humana. Podemos ser justamente condenados, mas Cristo pagou o preço para Deus, para que no tribunal justo e santo de Deus, a dívida fosse paga. E aqueles que estão no crédito, no mérito de Cristo, não devam pagar
pela pena do pecado. Entendam como isso não vem de nós. Ele pagou. Ele morreu no lugar de alguém. Se não existe nem almoço grátis, se quando fala que o botijão de gás vai ficar de graça, alguém está pagando. A conta tem que ser paga de algum lugar. Se tem alguma coisa sendo oferecida, alguém pagou por isso. Sempre. Agora imagine um benefício que absolva todos os seus pecados. E mais, te garanta uma eternidade com Deus. E nesse momento, amizade com o Criador. Perceba o tamanho do benefício. A extensão do benefício. A profundidade do benefício. Agora pense o preço que foi pago para que isso fosse oferecido gratuitamente. Esta é a possibilidade da salvação. A viabilidade da salvação. Porém, real possibilidade. É nesse momento que a responsabilidade humana e a soberania divina quanto à salvação começam a dar as mãos na nossa compreensão. Porque uma vez que Deus tomou a iniciativa de fazer isso, de tal forma que o próprio Cristo diz que ninguém vem ao Pai se o Pai que deu essa pessoa a Cristo não o trouxer. Se o próprio Cristo quem diz que não fomos nós que o amamos primeiro, mas Ele nos amou primeiro, nós vamos começar a entender que existe uma autonomia de Deus em usar o seu amor para com gente como a gente. E não é de agora, é desde os tempos antigos, onde Ele toma a iniciativa de ir em busca da criatura que foi expulsa do jardim. É Deus quem se lança em resgate. É esse mesmo Deus que cria o lema na voz profética dos grandes e menores profetas da Bíblia, dizendo: eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. E por repetidas e reiteradas vezes, esse mesmo povo vira as costas para Deus. Por muitas vezes esse povo é tido como um povo adúltero com relação a Deus e a sua aliança. Mas Deus persiste em demonstrar livremente o seu amor. Amor esse que resolve o problema. Não é amor como quem oferece um panfleto. Não é amor como quem abre uma porta e diz: está aberta a possibilidade. É amor de quem vem e morre no lugar do outro, para que esse não seja condenado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Numa carta que ele diz escrever em tristeza. Paulo está sendo atacado. Seu ministério está sendo questionado. A igreja de Corinto está passando por grande turbulência moral. Tem um irmão incestuoso que ataca Paulo. Paulo recomenda à igreja na primeira carta que discipline o incestuoso. Esse homem agora se levanta contra Paulo, bem como outros. E Paulo agora escreve a sua segunda carta depois desse irmão ter sido disciplinado. E ao escrever essa carta, Paulo valida o seu ministério. Coisa essa que ele não faz em outras cartas. Mas aqui ele faz de forma um tanto quanto pessoal, mais do que em outros escritos de Paulo. Ele então começa a dizer, desde o capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, sobre a base dessas boas novas. Ele diz já no capítulo 2 que o ministério e a nossa presença é o bom perfume de Cristo que exala na cidade. Há um contexto muito especial para isso, mas que não vem ao caso agora. Mas o fato é que a presença do Evangelho e da igreja é o bom perfume de Cristo que anuncia
algo novo e algo bom. Certezas. E aí ele começa agora com algumas coisas que temos com certeza. Capítulo 3, verso 4, ele diz: tendo tal confiança. Qual confiança? Ele explica que a antiga aliança que Deus propôs com o seu povo, ela agora se estrutura, ainda continua valendo e se atualiza em nova aliança. Mas há um conceito aliancista na relação de um Deus santo com um povo pecador. E esta doutrina, essa teologia, nos dá confiança, segurança. Por quê? Porque o que foi proposto, como eu disse agora há pouco, não foi uma mera possibilidade. Não foi uma cogitação. Não foi um flerte. É aliança. Aliança é mais do que contrato. Aliança é pacto. E normalmente, quem tem condição de honrá-la é quem propõe. Vai pedir a mão da moça em casamento? É esperado que você tenha condições de honrar o pacto. Não é? Isso é aliança. O que Deus propôs para o povo pecador, ingrato, foi aliança. Foi casamento. Essa é a confiança da relação. Hoje, como igreja, nós marchamos sabendo que esse Deus Santo decidiu livremente, tomou a iniciativa voluntária de nos amar e propor aliança. Se você já leu o livro de Oséias, é o nosso recorte talvez mais emblemático dessa relação. É fato que esse assunto vai ser explanado melhor depois pelo próprio apóstolo Paulo, na carta dele aos Efésios, por exemplo, tem uma seção no capítulo 6, onde ele explica sobre esse matrimônio de Cristo e a igreja, onde Cristo é o noivo e a igreja é a noiva e estão se dando em casamento. Mas o livro inteiro de Oséias é sobre isso. Onde Deus chama o povo de mulher da vida. O povo dele. Ele chama Oséias para representá-lo. E diz: Oséias, sabe aquela mulher ali? Da noite. Você vai se casar com ela. E você vai amá-la diariamente. E você vai cuidar dela. E você vai constrangê-la com seu amor persistente. E o profeta, fiel a Deus, decide amar aquela mulher e propor casamento a ela. E sabe o que ela faz? Aceita. Mas continua se prostituindo. Continua adulterando. Violando a aliança. Maculando a relação. E Deus diz a Oséias: permanece no amor. Essa é a relação do povo de Deus com o seu Deus e do Deus do povo com o seu povo. Os nossos pecados são violações da bondade, da santidade, da voluntariedade desse Deus Santo. Quando o nosso ego fala mais alto, quando a nossa vaidade fala mais alto, quando nós queremos usar Deus, barganhar com Deus, quando eu quero usar Deus para os meus próprios propósitos, achando que Ele é o gênio da lâmpada do filme do Aladim, eu estou me prostituindo espiritualmente. Mas Deus insiste em nos amar, dizendo que vai tirar os balaíns da nossa boca, pequenos deuses, até a gente parar de falar meu Baal, e passar a falar meu Senhor.
É Ele que promete em Deuteronômio 30, verso 9, que vai circuncidar o nosso coração. Sabe para quê? Para amares o Senhor e para que vivas. Olha a iniciativa de Deus. Portanto, essa aliança proposta é a nossa confiança. Porque se dependesse de nós, ali vai Deus. Mas Paulo ainda referenda mais. No capítulo 3 ainda, verso 12, tendo tal esperança. Qual esperança? Cristo morreu por muitos. No capítulo 4, os primeiros versos fala isso. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e sim pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Essa é a esperança. Cristo morreu por nós. Agora o ministério está disposto. Ele vai com esperança para os gentios. Ele sabe da obra de Cristo. Ele sabe da aliança que foi proposta. O ministério agora se renova porque a palavra está acessível. Essa esperança, Deus não encolheu o seu braço. Deus ainda está fazendo. E Ele diz mais, como a gente acabou de ler agora. Tendo tal ministério. Se eu tenho essa confiança, se eu tenho essa esperança, agora, portanto, eu tenho um ministério de pregar a Cristo Jesus. Paulo está referendando o seu ministério. E ele diz, lá no verso 7 do capítulo 4, como vaso de barro. Sim, os ministros são frágeis. Sim, os ministros não são Deus. Os ministros, aqueles que proclamam, a igreja é vaso de barro, se quebra com facilidade. Mas a confiança é em algo que não se quebra. A esperança é numa glória que não tem fim. Por isso o ministério pode acontecer com vasos de barro. E é assim que ele diz então, tendo tal tesouro, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro onde? Em vasos de barro, para que vejam que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A igreja, tendo essa esperança teológica, essa confiança na aliança, de que Deus não recolheu o braço da salvação, mas que tomou a iniciativa de amar a gente pecadora, e de que, portanto, não há gente difícil de ser convertida, e nem gente fácil, mas depende do Senhor, soberanamente demonstrar o seu amor. E ainda que nos enxerguemos como gente frágil, vaso de barro, saiba que o conteúdo que Deus coloca dentro desses vasos é um tesouro, que é o próprio Evangelho. Não por nós, mas por Ele, para que vejam a excelência do poder que não provém de nós, mas de Deus. Paulo está justificando o seu ministério. Paulo está justificando o ministério da igreja. Paulo está falando de nós. Paulo está falando sobre a base. Um morreu por todos, e os que vivem agora devem viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Capítulo 5, verso 17. O que é que então Paulo está fazendo? Nós vamos agora a dois pontos principais. Ele está dizendo para a igreja de Corinto que existe, portanto, um ministério na igreja. E esse ministério é o ministério da reconciliação. Igreja, você tem um ministério nas mãos. Ainda que se perceba como vaso de barro, incapaz, frágil, carente de Deus, mas que Deus colocou um tesouro aí dentro, que é o Evangelho. E essa reconciliação provém de Deus. Versos 18 e 19 dizem assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. O quê?
Somos nova criatura em Cristo, verso 17. E as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. O novo nascimento, possível para esse mundo caído. A reconciliação possível entre um povo pecador e um Deus santo, provém de Deus, em Cristo Jesus. Esta é a esperança nossa. Tudo isso provém de Deus. Deus é o autor da obra de reconciliação. Deus continua nos enviando com a seguinte frase que ecoou no Antigo Testamento: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Deus não desistiu de ter os seus filhos e filhas espalhados sobre a face da terra, reunidos em família, convertidos e nascidos de novo em conciliação com Ele. É porque Ele tomou essa iniciativa, é porque Ele ainda tem interesse nas pessoas mortas, é porque Ele tem interesse na reconciliação, que nós temos um ministério nas mãos. Por isso, nós devemos toda a nossa esperança a Deus. E isso é algo que Ele não só tomou a iniciativa de fazer no tempo, mas antes do tempo. Porque a obra dele, diz Paulo, é que Ele estava reconciliando consigo o mundo. E isso é algo no passado. Isso vai casar com o seguinte verso: o Cordeiro de Deus foi imolado na eternidade, antes da fundação do mundo. Isso vai combinar com a carta de Paulo aos Efésios, quando diz que Ele nos escolheu em Cristo para a salvação, predestinou, são as palavras de Paulo, antes da fundação do mundo. É algo que Deus faz no conselho da Trindade na eternidade. O Cordeiro de Deus morre na eternidade, embora isso seja executado na história, lá no Gólgota, há mais de 2000 anos atrás. Mas na eternidade, Deus tomou a decisão de ter um povo consigo, sabendo que custaria o próprio Filho. Ele toma a iniciativa e Ele executa a reconciliação. Entende a soberania de Deus nesse assunto, mas não apenas a soberania, o amor demonstrado, a graça demonstrada. E como que isso pavimenta e fundamenta a nossa esperança na evangelização de pessoas mortas? De pessoas condenadas ao inferno? Porque Deus ainda tem interesse, porque depende dEle, e Ele quer, e Ele envia, e Ele comunica. Por isso nós podemos pregar. Quando os nossos filhos, um maltrata o outro, a gente pega, chama eles e fala o seguinte: pede perdão para o seu irmão, pede desculpa, não é? Porque a parte ofensora tem a responsabilidade de tratar o dano, de se responsabilizar pela situação de erro. Nós também temos responsabilidade para tratar com Deus. A boa notícia do Evangelho é que Deus decidiu livremente tratar com o problema do pecado, de tal forma que o Filho paga o preço. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, mas Ele não tira e joga fora, não. Ele recebe a culpa em si. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação no Cordeiro? Entende por que é um caminho? Por que não pode ser Jesus e minhas pedras, os cristais? Por que não pode ser Jesus e a intercessora? Por que não pode ser Jesus e as minhas fintias de bom fim? Por que não pode ser Jesus e as minhas boas obras? E entende por que não pode ser nem um pouco menos Jesus? Porque Jesus pagou satisfatoriamente todo o preço pela sua redenção.
É assim que a igreja é enviada ao ministério da reconciliação. O segundo ponto. Primeiro é a iniciativa de Deus de trazer a reconciliação. O segundo é que agora Ele nos responsabiliza por ela. Agora, diante da soberania de Deus, a responsabilidade humana entra em cena. Diante da soberania de Deus para com a salvação do pecador, a responsabilidade da igreja ocupa o seu lugar devido, autorizado, motivado e comissionado. Veja, verso 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Vou trazer 3 partes nesse segundo ponto. A primeira é essa. Somos embaixadores, diz Paulo. Eis a responsabilidade. Eis o cargo, a comissão. Somos embaixadores. Isto é, representamos outro estado legalmente, autorizadamente. Complicado, né? Um embaixador em território estrangeiro fala em nome do seu país. Se ele falar algo que coloca o país em risco, ele colocará o país em risco. O presidente não pode falar, não é bem assim, isso não representa o que a gente pensa. O embaixador representa. O embaixador está legalmente representando. A igreja salva, a igreja regenerada, é a embaixada do reino de Deus na história. Se querem conhecer o reino de Deus, terão que conhecer o povo de Deus. Quando você vai para a escola, quando você vai para o trabalho, quando você entra no seu condomínio, quando você está dirigindo o seu carro, você está indo como representante do reino de Deus. E você pode me dizer a seguinte conclusão teológica agora. Ixi, pastor, danou-se. É uma boa conclusão. Pelo menos reconhecer que a coisa está ruim aí. Mas nós representamos o reino de Deus. Nós representamos o nosso Pai. Como é que tem sido o seu testemunho? Como é que tem sido o reino de Deus apresentado para as pessoas que te conhecem? Elas estão lendo em você. Tem palavras de glória para dar para Deus? Ou querem se manter distantes de Deus pelo que tem visto na sua vida? Não, pastor, lá na empresa até deixar a Bíblia aberta do Salmo 91. Sabe o que combina com isso? Tigelona de sal grosso assim com alho. Coloca junto, vai funcionar do mesmo jeito. Se isso não for para espantar a mal olhada e vampiro, eu não sei para que serve. Reino é dinâmico, é cultura, é expressado nas nossas atitudes, pensamentos, convicções, opiniões e, portanto, cotidiano. Somos embaixadores, e Paulo não está dizendo isso aqui para puxar a orelha dos irmãos, como eu estou fazendo com a nossa, não, tá? Mas é importante que a gente pense nesse lado da moeda. O lado que Paulo está dizendo é positivo, é o outro lado que eu quero enfatizar agora. Irmãos, você foi encarregado de ser embaixador de um reino celeste, onde Deus te colocou, de tal forma que as pessoas mortas ao seu redor podem ver a luz do reino de Deus só por estar convivendo com você.
Amém? Somos embaixadores de Deus. Eis a responsabilidade. Segunda parte. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Eis a autoridade. Talvez você parou e congelou na parte do vaso de barro. Talvez você se justifica dizendo, eu não sou como Paulo. Eu não sou como Moisés. Eu não sou como Jonas, que prega 5 palavras, a cidade inteira se converte. Mesmo não querendo. Eu também não. Eu sou consolado com o fato de que o apóstolo Paulo diz, nós somos vasos de barro. Mas existe um tesouro aí dentro, que Deus colocou, que é o Evangelho. Não são nossas as palavras. Não é a nossa performance. Não é a nossa própria autoridade. Não é o nosso convencimento. Semana passada, um adolescente da igreja chegou, pastor, eu estou evangelizando na escola, estou falando com alguns amigos sobre o Evangelho. Mas tem um amigo que ele é bem agnóstico, ele se diz agnóstico. Filosofia sofisticada para adolescentes. É um tipo de ateísmo, tá? Só para a gente ficar na mesma página aqui. Como que eu faço, pastor? Por onde eu chego? Tem algum livro, alguma estratégia? E nós podemos em alguns minutos refletir sobre esse aspecto. Talvez até tenha. Talvez existam abordagens, possibilidades, lados. Como, por exemplo, quando Paulo chega em Atenas, um lugar cosmopolita, multicultural, o pessoal muito dado à pesquisa, às filosofias, epicureus, estoicos, cercando a cidade, artistas. E Paulo diz que o seu espírito se revirava dentro dele em Atenas por ver tantos postes ídolos. E aí ele passa e vê um chamando assim, ó, ao Deus desconhecido. Aí estava em branco, não tinha nenhuma imagem. Paulo é levado ao Areópago, que significa colina de Marte. Era um lugar onde se discursava ali e as pessoas eram interessadas. Aí ele chega para esses idólatras, que ele diz que o seu espírito se revoltou ao ver a idolatria predominante. E sabe como é que ele fala? Cito, Atos 17. Varões atenienses. Fala com respeito. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, pois passando e vendo os vossos objetos de culto, olha as palavras polidas. Vi um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Estes que vós adorais sem conhecer, é precisamente o que vos anuncio. A partir desse ponto, Paulo falou com respeito, ganhou a atenção e o direito de ser ouvido. Daqui em diante, Paulo começa a repreendê-los e a confrontá-los, dizendo, cito, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas a todos agora insta que se arrependam e creiam em Cristo Jesus e no Evangelho, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Chegou onde Ele queria, depois de ter tido o direito de ser ouvido. Diante disso, alguns escarneceram, quiseram até fazer mal a Paulo. Possível. Mas também alguns deram de ombros e disseram, noutra ocasião te escutaremos à vista dessas coisas. Mas o Areopagita, o zelador do local, se converteu e chegou ao Evangelho. Fecha o exemplo de Paulo e volta para o adolescente do culto passado. Até tem estratégias, respeito, abordagens. Mas o Evangelho é simples e confronta. E é esse Evangelho que vai trazer corações mortos para a vida. É essa luz que vai trazer o cego para a luz. Sabe, na dinâmica de Lázaro, quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, o Evangelho tem poder
para trazer o seu marido, que testemunhou incredulidade há 20 anos na sua história, a Cristo. O evangelho pode funcionar para o seu pai, que nunca quis nada com Jesus Cristo na história dele inteira, e agora, perto aos 80 anos de idade, pode ser transformado pelo poder de palavras simples, mas poderosas do evangelho. Sabe por quê? Porque quando abrimos a boca para falar do tesouro do evangelho, mesmo que sejamos vasos de barro, é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Amém, igreja? Isso é com você. Escute isso como sendo com você. É comigo, é com você. E entenda que o que Paulo está fazendo com essa igreja, está fazendo com a nossa também, dizendo, há um ministério. Há uma responsabilidade. Há um grande privilégio. Há uma grande esperança. E quando nós ousarmos sermos fiéis e obedecermos, é como se Deus exortasse por nosso intermédio. As palavras são dele, o poder é dele, a unção é dele, a autoridade vem dele, e até os demônios podem se submeter a nós. Na autoridade dele. Por isso que os exorcismos tradicionais, na tradição cristã, não fazem o menor sentido. Deixa eu exagerar. Talvez você já viu um herói da DC Comics chamado Constantine. Tem um filme legal aí de aventura, de heróis, né? Tem demônios e anjos, mas enfim. E aí ele tem lá as relíquias. E aí ele tira uma chavinha de ouro e aquele demônio evapora. E ele tem um paninho que ele coloca água benta e ele soca demônio. Divertido demais. Assisti quando adolescente, fiquei empolgadão. Eu não queria mexer com demônio não, tá? Mas era divertido de imaginar. Imagina, o demônio aparece na sua casa e fala assim, pera aí, vou procurar uma água benta. Ixi, eu não tenho aquela chavinha do Constantine. É a fantasia, é super-herói. Mas não é assim que a gente aprendeu no romanismo? Não tem certas rezas? Não tem certos crucifixos? Ou você nunca viu que o nosso imaginário quanto a esse assunto é apontar uma cruz para um endemoniado? Essas coisas eu estou trazendo à tona porque faz parte da nossa cultura, inclusive brasileira. Mas não faz sentido bíblico. Porque a autoridade que nos foi dada, que até os demônios se submetem, não é uma autoridade a instrumentos, nem nossa. É de Deus. Nós vamos à evangelização, nós vamos à missão dependendo de Deus, dependendo da graça de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é, essa é a melhor notícia que podemos ter. Sabe por quê? Porque Deus está interessado. Tem alguém que está lembrando agora? Que você está renovando o seu compromisso agora de pregar o evangelho mais uma vez para essa pessoa? Hoje pela manhã, uma irmã da igreja estava com uma visitante aqui e falou, eu tive a oportunidade de falar sobre o evangelho com essa colega e ela aceitou vir ao culto conosco, ouvir um pouco mais. Tem alguém que está lembrando aí que Deus está te enviando a pregar o evangelho? Eu quero que você renove a sua esperança para com a salvação dos perdidos. Porque quando você pregar o evangelho, esse tesouro é como se Deus exortasse por seu intermédio. Eis a autoridade. E por fim, eis a mensagem. Reconciliem-se com Deus. Simples assim. Há uma possibilidade de gente pecadora se reconciliar com Deus. Há uma possibilidade. Prega aos teus filhos. Não vai tomando por
conclusão que eles estão ouvindo o evangelho e você nunca se deu o trabalho de pregar para eles. Para e explica. Lá no meu trabalho o pessoal sabe que eu sou evangélico. Talvez nem seja uma coisa boa. O que é evangélico no Brasil hoje? Dá para colocar tudo na mesma panela? Não dá, irmãos. Tem gente dizendo que é evangélico e crendo em algo tão antibíblico que eu não sei se eu posso falar que evangélico é tudo igual. Tem a mesma Bíblia. Seu colega de trabalho não tem que saber que você tem uma religião. Ele precisa saber das boas novas que podem salvá-lo para sempre. Eles precisam saber que há um Cristo que entregou a sua vida para que quem crê nele seja salvo, tenha os pecados perdoados e seja reconciliado com Deus. Ele precisa saber que isso é verdade, que é possível. Deixa eu dizer uma situação ainda mais desesperadora, inimaginável. Mas talvez você precise ter essa conversa com seu cônjuge. Talvez você precisa quebrar as barreiras e conversar sobre consagração ao Evangelho, sobre rendição a Jesus, sobre reconciliação com Deus. Não desista dos seus. A palavra é boa. E por fim, ele diz: e nós, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça será feita. Quem não estiver em Cristo, pagará o próprio preço. E quem estiver em Cristo, Cristo pagou e fez justiça por nós. É assim então que ele nos chama no capítulo 6, verso 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos vocês que não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação, eu te socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Isso é uma palavra à igreja. Não receba em vão a graça de Deus. Quem é que vai pregar o evangelho? Será anjo do céu? Não, irmãos. É você. Sabe qual é a embaixada da nossa geração? Você e eu, juntos. Nós somos os pregadores das boas novas da nossa geração. Sabe quem é que Deus colocou na sua esfera de relacionamento para dar testemunho do evangelho e ser o arauto dele? Você. Sabe quem é que vai falar das boas novas para a sua família? Você. Não eu. Você pode até me chamar para ir lá falar um dia para eles. Eu vou falar uma vez. E os outros 364 dias do ano? É você. Deus enviou você para a sua sala de aula. Deus enviou você para o seu trabalho. Deus enviou você para a sua vocação. Você para os seus contatos. Você para as suas redes sociais. Você é o cooperador de Paulo no evangelho na nossa geração. Mas saiba que não depende de você. Louvado seja Deus por isso. Depende dele. Mas ele nos enviou. Eu quero que você renove a sua esperança do poderoso evangelho que está conosco. Não recebam em vão a graça de Deus, mas anuncie: eis o dia oportuno da salvação. Renove seu senso de urgência.
Renove o seu apelo missionário. Seja enviado. Seja autorizado. E pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Viva para isso. Não condicione, não subordine Deus aos seus planos. Ele já te subordinou aos dele. Venha com seus planos, mas venha para pregar o Evangelho, para testemunhar o Evangelho na sua geração. Nós somos os encarregados da vez. Depois de nós, se Cristo não volta, que nós tenhamos discipulado e enviado outros. Mas agora é com a nossa geração. Que Deus te unja e te dê responsabilização missionária. Para a glória dele e para a alegria dos povos. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor por ter proposto aliança e nos chamado à reconciliação em Cristo Jesus. Agora te pedimos, ó Deus, nos envie, nos consagre, ajuda-nos, socorre-nos, ó Deus, para que sejamos encontrados em missão, com o coração ardendo por Ti, com o coração zeloso pelo perdido, para que possamos amá-lo a ponto de pregar o Evangelho. Perdoa a nossa omissão e negligência, apatia para com os perdidos. Mas hoje eu te peço que o Senhor aqueça o nosso coração e nos dê esperança e expectativa para com os perdidos. O Senhor já fez tudo por nós. Ajuda-nos a sermos fiéis embaixadores, falando as boas novas preciosas do Teu grande Evangelho. Em Cristo Jesus. Amém.